Quero começar com um problema de geometria. Pegue um mapa do antigo Iraque. Trace 5 cidades nele. Não são cidades modernas. Antigos. Escavado. Confirmado pela arqueologia. Sentado no chão onde os sumérios partiram. Eles. Eridu, no sul. Bet Tibera fica ao norte. Larak, mais ao norte. Shuruppak, a nordeste dali. Sipar no topo da sequência. Agora veja o que você tem. Elas formam uma linha reta. Não é aproximadamente reto. Não estão alinhadas aproximadamente da mesma forma que as cidades. As pessoas tendem a se agrupar perto de um rio. Um corredor geométrico estende-se de noroeste a sudeste através de a planície da Mesopotâmia, com espaçamento consistente entre cada cidade, todas elas situadas ao longo da antiga planície aluvial do Eufrates, todas elas orientadas na mesma direção. As cidades não formam linhas retas naturalmente. O terreno não permite. As rotas comerciais seguem a água e as curvas de nível, não a geometria. As fontes de água não se organizam geometricamente. Corredores. Se você quisesse explicar por que as cidades mais antigas da Terra formavam uma linha reta, a resposta padrão que eles desenvolveram organicamente. Ao longo das rotas comerciais, depara-se com um problema imediato. As rotas comerciais não produzem espaçamento uniforme. Eles produzem agrupamentos em torno de recursos e se espalham por toda parte. Terreno, não um corredor. Comecei a investigar por que a fila existia. O que descobri foi que os próprios sumérios eles explicam isso de forma clara, específica e em vários detalhes, textos independentes. A explicação exige que os levemos a sério em relação ao que eles estavam descrevendo. As 5 cidades têm nomes em sumério, texto da criação, especificamente no Gênesis de Eridu, e literatura relacionada ao período pré-diluviano. Eles são nomeados em ordem e cada um recebe uma função específica, não religiosa. Uma função prática. Eridu é o primeiro ponto de desembarque. Bet Tibera é descrita como o lugar brilhante, onde o minério é processado. Larak é uma estação de passagem. Shuruppak é a cidade refúgio, o centro médico, e o centro de comando. Sipar, a 5ª cidade no topo o corredor geométrico é descrito nas tábuas, com um termo que se traduz, sem ambiguidade, como a cidade do deus voador. É designado como o centro de transportes, o local de desembarque antes da inundação. Agora, a arqueologia convencional já conhece todos os 5 dessas cidades por mais de um século. Eles são reais. Elas foram escavadas e seus alicerces são, não só no Iraque. Os textos que descrevem suas funções foram traduzidos e estão presentes na literatura acadêmica. O que a arqueologia tradicional não faz é perguntar o que as funções descritas significam quando você considera interpretá-los superficialmente, em vez de como religiosos. Metáfora. Eu quero fazer essa pergunta. Vamos começar pelo centro da rede, porque se situa no ponto médio geométrico destes. 5 cidades alinhadas é uma 6ª localização que os textos sumérios não a descrevem como uma cidade, mas como ponto de controle. Seu nome é Nippur e o que são os comprimidos? Dizem que foi instalado em Nippur, que é um detalhe interessante em toda essa investigação. O templo em Nippur era chamado de Ikur. Dentro dela havia uma câmara chamada Dur, Enki. Esse nome foi traduzido por estudiosos renomados. É um termo academicamente documentado com tradução academicamente aceita. Dur-Enki significa a ligação entre o céu e a terra. Não o templo do céu e da terra, não o símbolo da conexão entre o divino e o mortal. O vínculo céu-terra, uma descrição funcional de algo que conecta o que está acima e o que está abaixo, uma ligação, um relé, um sistema de comunicação entre o céu e o chão. As tábuas descrevem o que havia dentro do Dur-Enki, uma torre elevada com o que são descritas como múltiplas estruturas semelhantes a antenas, uma escuridão, câmara interna onde o texto diz espaço. Nos mapas eram exibidos os emblemas das estrelas. O local onde estavam as tábuas dos destinos, mantido e uma função específica. O Dur-Enki registrava chegadas e partidas, e se comunicavam com seres que as tábuas chamam de Igi, descrito explicitamente como aqueles que orbitam a Terra em câmaras celestes, não aqueles que vivem no céu em sentido teológico, aqueles que orbitam a Terra. Quero continuar com os comprimidos de destinos por um momento, porque o que acontece quando eles foram roubados é a descrição mais clara de o que era de fato o Dur-Enki. O mito de Anzu é genuinamente acádio. Texto. As tábuas estão no Museu Britânico e o Louvre. A história descreve um Anunnaki chamado Anzu que estava estacionado em Dur-Enki, em Nippur, e quem roubou as tábuas dos destinos da câmara interna. E o texto registra precisamente o que aconteceu, momento em que ele os pegou. O brilho foi se dissipando, o zumbido cessou. Reinava o silêncio no local,
As fórmulas sagradas foram suspensas, o brilho foi se dissipando, o zumbido cessou. Já li muitos textos antigos, já li descrições de objetos divinos sendo relíquias sagradas roubadas e removidas, templos profanados. Nenhuma delas descreve o que acontece no plano físico. Termos observáveis e sequenciais. O brilho está se dissipando, o som parou, o silêncio que se segue. Esta não é a descrição de um roubo, de uma biblioteca. Esta é a descrição de um desligamento. Sequência. Sistemas ficando offline. Os sinais cessaram. Comunicação interrompida. E então, invencível é Anzu com os comprimidos, dos destinos que ele possui. Não porque os comprimidos lhe conferissem poderes mágicos, porque quem controla o sistema de gerenciamento da missão controla toda a rede. O aeroporto ficou às escuras. O Conselho Anunnaki convocou uma sessão de emergência. Eles precisavam do computador de volta. É isso que o texto descreve, se você leia como documentação e não como mitologia. E os sumérios não eram uma cultura que confundia essas duas coisas. Seus textos médicos são clinicamente precisos. Eles descrevem procedimentos cirúrgicos, preparações farmacológicas, anatomia, observações que são suficientemente precisas para que os médicos modernos identificaram quais condições estavam tratando. Os seus tablets matemáticos estão operacionalmente funcionais. Seus registros astronômicos são precisos o suficiente para verificar com ferramentas computacionais modernas. Seus textos administrativos são implacavelmente literais. Listas de grãos, listas de trabalhadores, listas de transações. Nenhuma metáfora em lugar nenhum. Os mesmos escribas que escreveram Cut Between a terceira e a quarta costelas também escreveram o Durer. Anki controla todas as missões. A escolha de ler o primeiro como documentação e a segunda, pois a poesia não é uma conclusão acadêmica, é uma decisão. E acho que vale a pena perguntar por quê. Essa decisão será tomada. Agora quero ir para Sipar. Sipar é onde as evidências físicas se acumulam com maior frequência. Específico. Sipar é uma cidade de verdade. Seu sítio arqueológico moderno é chamado de Tel Abu Raba, 30 quilômetros a sudoeste de Bagdá. Está sendo escavado desde 1881. Só a biblioteca do templo produziu mais de 60.000 tabletes cuneiformes, um dos maiores arquivos do mundo antigo. Muitos desses comprimidos já estão em uso. Museu Britânico. Milhares de outros ainda permanecem no subsolo, sem serem escavados. A divindade padroeira de Sipar é Utu também, chamado Shamash. A arqueologia tradicional descreve Utu como o Deus Sol. Os textos sumérios o descrevem como alguém que surge da montanha, que viaja em uma carruagem celestial, que ergue sua tocha flamejante como ele atravessa o céu, quem guarda os portões, do céu por onde ele entra e sai. Diário. Essas descrições são interpretadas: o sol cruza o céu. O sol se põe. A sobreposição mitológica a um fenômeno natural. Mas as tábuas também descrevem Sipar com uma linguagem funcional específica que não se encaixa na mitologia solar. Elas a chamam de cidade do deus voador. Eles descrevem o local como a localização do farol do corredor de pouso que guiava as trajetórias de aproximação. Eles também o descrevem como o ponto de transferência entre as cidades da superfície e os Igigi em órbita. Eles descrevem atividades específicas, como receber naves que chegam, enviar naves para cima e gerenciar a transição entre a rede terrestre e o que quer que estivesse acima dela. E então, descrevem algo que considero muito difícil de explicar como mitologia. Antes do dilúvio, dizem as tábuas, os registros de todo o conhecimento humano foram enterrados em Sipar, não preservados em um local elevado, não transportados para um local seguro em um barco. Enterrados em Sipar, especificamente no subsolo, em um cofre para sobreviver à destruição de tudo o que estava acima da superfície. Os sumérios consideravam o conhecimento armazenado em Sipar tão importante que fizeram arranjos para que ele sobrevivesse a toda a sua civilização. Beroso, um sacerdote babilônico que escreveu no século III a.C., com acesso a arquivos do templo que não existem mais, registra isso explicitamente. Os registros antediluvianos, o conhecimento pré-diluviano, foram enterrados em Sipar. Após o recuo do dilúvio, os sobreviventes foram instruídos a ir a Sipar e desenterrá-los. Por que Sipar? Se fosse simplesmente uma cidade com um templo dedicado ao Deus Sol, por que seria o local designado para guardar o conhecimento que precisava sobreviver? O que estava armazenado ali que o tornava insubstituível? As tabuletas não respondem a essa pergunta diretamente.
mas descrevem Sipar consistentemente como o centro de transporte da rede pré-inundação. E se você quisesse preservar os registros operacionais de um sistema de infraestrutura contra uma catástrofe iminente, você os enterraria no nó operacional central da infraestrutura. Agora, deixe-me mostrar o que acontece quando você estende a linha. O corredor das 5 cidades estende-se de noroeste a sudeste através da planície da Mesopotâmia. Se prolongarmos essa linha para além da planície da Mesopotâmia, ela chega até a Península do Sinai. As tabuletas sumérias pós-diluvianas descrevem um novo espaçoporto, estabelecido após o espaçoporto original da Mesopotâmia ter sido destruído pelo dilúvio. Localizavam-no em um lugar chamado Utu, o lugar do deus voador, no Sinai. A mesma linha se estendia até Baalbek, no Líbano. Baalbek abriga o Triliton, 3 blocos de pedra, cada um pesando mais de 1.100 toneladas, que fazem parte da plataforma de fundação do sítio arqueológico. São as maiores pedras talhadas e colocadas em solo da história da humanidade. Ninguém tem uma explicação satisfatória para quem as moveu, quando ou como. Nem mesmo os maiores guindastes modernos conseguem içá-las. Elas estão em uma pedreira e em um canteiro de obras no Líbano. A resposta mais comum para a pergunta como elas chegaram lá é basicamente esta: não sabemos. Os textos sumérios identificam Baalbek sob um nome diferente, como uma das plataformas de desembarque dos Anunnaki, uma superfície plana de pedra de proporções enormes, construída para suportar o peso das embarcações que chegavam e partiam, posicionada em um ponto geométrico-chave do corredor de acesso. 3 pontos de dados independentes sustentam o argumento. O corredor urbano em linha reta na Mesopotâmia, descrito por textos sumérios como uma rede de desembarque. A extensão dessa linha em direção ao Sinai, onde a instalação pós-dilúvio é textualmente localizada. A extensão dessa mesma linha até Baalbek, onde as maiores pedras já movidas permanecem sem explicação. A geometria define a linha. Os textos descrevem a função. A arqueologia confirma as localizações. O que não explica é o que estava sendo transportado. Não vou responder a essa pergunta. Não creio que as evidências disponíveis sejam suficientes para responder a essa pergunta, e não tenho interesse em ir além do que os textos realmente dizem. O que os textos dizem é que existia uma rede de 5 cidades dispostas ao longo de um corredor geométrico, cada uma com uma função específica, controlada a partir de um ponto central que abrigava um sistema de comunicação ligando a superfície a algo em órbita, gerenciado por seres que chegavam e partiam e precisavam de infraestrutura para fazê-lo. Nippur tem sido continuamente escavada pela Universidade da Pensilvânia desde 1889. São 135 anos de trabalho arqueológico no sítio arqueológico de Bond Haven Earth. O templo Ikur está documentado. A Câmara do Ranki está documentada. As tábuas do destino ali contidas são mencionadas em diversos textos traduzidos. O alinhamento geométrico das 5 cidades é fisicamente verificável em qualquer mapa. O sítio arqueológico de Sipar contém dezenas de milhares de tábuas que ainda não foram traduzidas. O conhecimento ali enterrado antes do dilúvio, se as tábuas descrevem algo real, pode ainda estar no solo. O aeroporto mais antigo da Terra, se é que foi um aeroporto, fica no deserto iraquiano. Seus registros estão guardados em um museu. A maioria deles nunca foi lida. A geometria é visível em imagens de satélite. Os textos que descrevem sua função foram traduzidos e publicados. A literatura acadêmica menciona o Dur-Anki, traduzindo-o com precisão, e não questiona a finalidade de um Bond Haven Earth. Essa questão ainda está em aberto, e creio que seja uma das mais importantes na arqueologia do mundo antigo. O que Dur-Anki conectava? O que chegava a Sipar? O que ficou às escuras quando Anzu roubou o computador? A linha reta está no mapa. As tabuletas estão nos museus. Os textos já foram traduzidos, só ainda não decidimos lê-los.